Olá, pessoal. Beatriz Venturi. E a gente vai conversar hoje sobre patologia, mais uma vez, e hoje abordando o tema de manifestação oral de doenças sistêmicas. Então, o que nós vamos ver está baseado no Neville, no Reguese, que são, na realidade, os autores mais pedidos em todos os concursos. O Neville, normalmente, é a referência maior, até porque é um livro maior, mais completo, mas o Reguese também cai bastante. De uma forma geral, eles não falam muitas coisas diferentes, não. Mas quando houver uma diferença, eu vou pontuar. Nós falaremos sobre as diferenças para que vocês fiquem atentos à bibliografia. Então, hoje a gente vai falar sobre manifestação oral de doença sistêmica. Vamos começar sobre amiloidose. Então, a amiloidose, sem dúvida nenhuma, é a doença de acúmulo que mais cai em concurso. Então, de uma forma geral, uma coisa que eu costumo sempre falar, para atentar durante as questões, é que as manifestações orais de doenças sistêmicas normalmente estão relacionadas à macroglossia. Então, o que costuma ser pedido dessa aula, na maior parte das vezes, é macroglossia. Então, estejam atentos, porque se cai uma questão dessa aula e tem como item macroglossia, é provável que seja a resposta da questão. Então, a macroglossia é um evento importante, muitas vezes inicial dessas doenças. E a amiloidose não é diferente. Então, é a doença de acúmulo que a gente vê com mais frequência em concurso e é também uma das mais importantes para o quadro clínico do paciente. Então, a amiloidose, na verdade, é um grupo heterogêneo de doenças e todas as doenças de acúmulo, elas têm o mesmo background. São deficiências enzimáticas, então o indivíduo não produz a enzima que quebra uma determinada substância e essa substância se acumula. No caso da amiloidose, o que acumula é o material amiloide. Então, outra coisa que é muito pedida é a origem do material amiloide. Então, na realidade, apesar do nome se referir à semelhança que ele tem com o amido, o material amiloide é uma substância proteica e isso cai em concurso. Então, a origem dela é importante em termos de manifestação clínica e também de diagnóstico. Então, toda doença de acúmulo é a falta de uma determinada enzima que deveria quebrar uma determinada substância que não é quebrada e começa a se acumular. Em boca, há sempre uma tendência a haver acúmulo, primeiro, em língua, que acaba gerando um aumento de volume, macroglossia, segundo, em gengiva. Então, isso é o que a gente vê em doença de acúmulo. Quando a gente pega a amiloidose, o que costuma cair em concurso é o que é material amiloide, então um componente proteico, aonde ele tende a se acumular com maior frequência, língua, definitivamente, causando macroglossia, e a gente vai ver que gengiva é o segundo lugar mais comum. Então, aqui é exatamente o que eu estava falando. A prova de Angra de 2008, ela exemplifica bem essa questão do que é o material. Então, o termo amiloidose é utilizado para caracterizar condições patológicas que apresentem degeneração extracelular de proteína, colesterol, lipídio, cálcio, carboidrato. Então, proteína. Isso é uma coisa que cai bastante em concurso. Então, tenham em mente. Esse sufixo oide é de semelhança. Então, amiloide é similar a amido, mas não é amido, é proteína. Com relação à amiloidose, a gente tem duas formas clínicas importantes. A forma limitada a órgãos, onde aquele acúmulo se restringe a um determinado órgão, e aí normalmente não é boca, a gente não tem manifestação em boca. E a amiloidose sistêmica, aquela em que vários órgãos são afetados de uma forma global. E aí sim, temos manifestação em boca. Dentre as formas sistêmicas de amiloidose, que são aquelas que a gente tem manifestação em boca, a gente vai ver que elas são classificadas justamente de acordo com o que gera a deficiência enzimática. Então, a gente tem a amiloidose primária, que é aquela em que o indivíduo ele desenvolve a deficiência enzimática e começa, então, o acúmulo desse material proteico. Temos a associada ao mieloma. Então, para concurso, essa é a forma que mais cai. Por quê? Existem doenças crônicas difíceis para o organismo que levam a um desgaste enzimático que secundariamente causam a amiloidose. Existe uma forma de doença que tem tendência, que tem predileção por causar esse acúmulo de material amiloide, que é o mieloma múltiplo. Muitas vezes o mieloma múltiplo, que é uma neoplasia maligna que afeta ossos e que é de difícil diagnóstico, ela é diagnosticada por causa da macroglossia secundária à amiloidose. Então, existem várias doenças sistêmicas difíceis para o organismo que resultam em amiloidose, como linfoma, como tuberculose, mas de uma forma geral, a que causa isso com maior frequência é justamente o mieloma múltiplo.
Então, existe a amiloidose secundária a todo o resto e a amiloidose associada ao mieloma múltiplo, que não deixa de ser secundária, mas devido à importância epidemiológica, é uma classificação à parte. Então, associada ao mieloma e secundária a todo o resto que não é mieloma. Existe ainda a forma associada à hemodiálise, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e a heredofamiliar, que é a forma geneticamente adquirida. Então, quando a gente fala de amiloidose limitada a órgãos,